A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, lição de número 5, que diz: Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Dia 5 de fevereiro, e o nosso texto áureo está em Hebreus 4, versículo 14. Diferentemente de outras lições que estava sendo acompanhado, lição 1, Hebreus 1, lição 2, Hebreus 2, lição 3, Hebreus capítulo 3, lição 4, Hebreus capítulo 4. Nessa lição de número 5, ele irá trabalhar parte do capítulo 4 e parte do capítulo 5. Por isso que o nosso textual está no capítulo 4, versículo 14, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou aos céus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E o nosso texto áureo declara: como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja, por mim, por você, graças a Deus. O nosso texto áureo, então, está em Hebreus 4, versículo 14 em diante, e o capítulo 5 de Hebreus, dos versículos 1 até o 14, ou seja, todo o capítulo 5 da carta aos Hebreus. E ele inicia dizendo: visto que temos um grande sumo sacerdote. Então ele já parte de um princípio que nós temos. Nós não precisamos aguardar os cerimoniais que ocorriam lá no templo de Jerusalém. Então, lembrando novamente que a carta foi escrita para os hebreus, para os cristãos judeus, para aqueles irmãos judeus que nasceram dentro da cultura judaica e tinham aceitado, confessado o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é para eles que a carta é direcionada. E a palavra exortativa é essa: visto que temos, nós não precisamos aguardar os horários cerimoniais para subirmos ao templo, para esperarmos o sacerdote ou o sumo sacerdote da ordem de Levi oficializar os holocaustos. Então, lembrando que até o ano 70 depois de Cristo, o templo judaico lá em Jerusalém estava funcionando. Ele deixou de funcionar somente quando o general Tito cercou Jerusalém no ano 70 e destruiu o templo de Deus. Aí cessou o sacrifício. Basicamente, acabou todo aquele cerimonial da ordem de Arão. Mas nós estamos comentando aqui no capítulo 4, versículo 14, em uma época que ainda havia os sacrifícios lá no templo em Jerusalém. E a palavra exortativa da parte do Senhor para os crentes judeus, os crentes ali da região da Judéia, é essa: visto que temos um grande sumo sacerdote. Bom, sumo já significa grande mesmo, né? Então até uma redundância, grande sumo, né? Porque grande sumo já está falando que é grande. Mas é uma redundância mesmo para a compreensão que é grande o nosso intercessor, aquele que oficia por nós. Interessante, meus irmãos, meus amigos, é que aparece na carta aos Hebreus, isso é uma expressão teológica e nesse aspecto é algo bem exclusivo da carta de Hebreus. Eu já falei sobre essa temática, se não me engano, na lição de número 3, sobre o nome Jesus. Ele aparece somente com a expressão Jesus. Então, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, graças a Deus. É a maneira carinhosa, então, que os judeus usavam para situar Jesus como parte da família deles, da linhagem deles, né? Yeshua, ou seja, o Salvador. E ele continua aqui no nosso texto áureo fazendo uma declaração extraordinária, que ele vai falar a filiação
que já coloca Jesus em um diferencial enorme em relação aos demais sacerdotes. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Então aí ele vai falar sobre a natureza do Senhor Jesus. Jesus é o homem, a natureza humana, nossos irmãos, está entre nós. Mas aí, Filho de Deus, mostra a natureza divina. Então em Jesus está as duas naturezas, a natureza divina, o verbo, e a natureza humana, a carne, o verbo que se fez carne. Então, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Então, Jesus, Filho de Deus. Só que já seria suficiente para nós compreendermos a dimensão da grandeza desse nosso Salvador, desse grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E aí o escritor continua, ele diz que penetrou os céus, e isso faz nós lembrarmos da ascensão de Jesus. Lá do Monte das Oliveiras ele ascende para o céu, ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e por 40 dias esteve ali ministrando, falando, ensinando, aparecendo para vários dos seus discípulos, e depois ele ascendeu aos céus, subiu aos céus. Ele fala aqui, penetrou nos céus. E aí vem a palavra para nós sermos fiéis a Deus. Então, retenhamos firmemente, fielmente, tenazmente a nossa confissão, a nossa declaração de fé que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso Senhor. Então esse é o nosso textuário, um textuário maravilhoso que nos traz conforto, que nos traz fortalecimento espiritual em sabermos, em sermos sabedores que nós temos o grande sacerdote, Filho de Deus, que penetrou os céus. Então nós podemos reter, guardar, ser fiel à nossa confissão. Graças a Deus. O resumo dessa lição 5, que tem por tema Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Tópico 1, fala um sacerdócio superior quanto à qualificação. 2, um sacerdote superior quanto ao serviço. E 3, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Como já disse, a nossa leitura bíblica, capítulo 4, a última parte do capítulo 4, versículos 14 a 16, e todo o capítulo 5, ou seja, versículos 1 até o 14. Inicia então com uma interação, falando que a passagem de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, que eu quero ler com você, porque é maravilhosa. É uma palavra que você deve ler para os seus alunos, né? Você pede para os alunos acompanhar, você leia com ele, porque essa é uma palavra que nos traz muita consolo espiritual, que é Hebreus 4, versículos 14 a 16, que declara: visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote, ou não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, aí mostra a natureza humana, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então leia com o seu aluno essa passagem, que ela é muito maravilhosa, é a passagem mais enfática sobre esse ministério perfeito de Cristo, que por se fazer carne, por ter se humilhado, feito carne,
passou por todas as provações, nunca pecou, mas em tudo foi provado. Então, ele conhece as minhas limitações, ele conhece a minha vida, ele sabe como que é a sua vida, as suas dúvidas, as suas lutas, as suas tensões, os seus traumas, ele conhece, porque ele se fez carne. E é exatamente por isso que ele pode te atender, te abençoar e te dar a vitória. Por isso ele fala, cheguemos, pois, com confiança. Então, eu tenho dito em quase todas as lições, né? Procure ter um relacionamento com o teu Salvador. Procure evocar o nome do Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor Jesus com confiança, com fé, crendo que Ele é poderoso para fazer muito além do que pensamos, do que imaginamos. Amém? Os objetivos dessa lição são 3. Demonstrar biblicamente a natureza da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. 2. Ensinar que o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo foi superior quanto ao serviço. E 3. Expressar a importância teológica do sacerdócio de Cristo. Nós temos uma introdução que vai falar sobre a doutrina do sacerdócio de Jesus, e no cristianismo, diferentemente de outras expressões religiosas, o cristianismo da Bíblia não tem classe sacerdotal específica, porque todos somos sacerdotes, é o sacerdócio real. Então, não há uma classe de sacerdotes, como existem nas religiões que não se baseiam plenamente na palavra de Deus. Aí você tem um sacerdote, você vai consultar o sacerdote. Não. A Bíblia é clara, nós temos um só sacerdote, o sumo sacerdote, que é Jesus. Nós temos pastores, doutores, evangelistas, pessoas que vão ajudar o povo de Deus, explanar a palavra. Mas o sacerdócio é de Cristo. Só Ele pode interceder verdadeiramente diante do Pai. Por isso que nós não temos essa classe sacerdotal que supostamente poderia absolver o pecado das pessoas. Só o sumo sacerdote verdadeiro que tem autoridade, ou seja, só o Senhor Jesus. Claro que todos nós, como sacerdotes no sentido da universalidade desse sacerdócio, podemos interceder, orar, abençoar, ensinar, mas o único que pode absolver dos nossos pecados é só o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico da nossa lição: um sacerdote superior quanto à qualificação, por representar melhor os homens diante de Deus. Obviamente que os sacerdotes da ordem araônica ou da tribo de Levi eram seres humanos que primeiro, antes deles fazerem qualquer oferenda, qualquer intercessão pelo povo de Deus, eles primeiro tinham que se purificar, porque eles tinham defeitos gravíssimos. Muitos tinham problemas profundos, pessoas com graves problemas espirituais, mas eram da tribo de Levi, eram descendentes de Arão, então acabava indo lá para o sacerdócio. Infelizmente, isso é o que mais tinha, né? Nós sabemos, inclusive, por dados, se você ler Flávio Joséfo ou outros historiadores judeus, você vê que o cargo de sumo sacerdote, naquela época, por exemplo, do período interbíblico, em outras épocas também, estava contaminado, corrompido. Então, eram sacerdotes sem qualificação, infelizmente. O escritor, a carta aos Hebreus, mostra que o sumo sacerdote do antigo pacto era escolhido dentre a família de Levi, da casa de Levi.
Com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o mistério da encarnação, quando Deus se humaniza para tratar com os homens. Então, assim como o sacerdote era um homem, então Deus também se fez carne. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é quem nos apresenta diante de Deus. O sacerdote levita, ele primeiramente tinha que se apresentar diante de Deus e apresentar as suas oferendas para se justificar, para depois levar as necessidades do povo. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. Então, ele mesmo pode, sem dúvida alguma, interceder por nós diante do Pai. Então, o sacerdote araônico oferecia então essas ofertas de outros. Jesus ofereceu a sua própria vida como oferta, né? Como diz Hebreus 4, 14 e 16. Então ele tem autoridade, por isso que eu posso entrar com confiança diante dele. Subtópico 2 do item do primeiro tópico: por compreender melhor a condição humana. É o que eu disse até agora. Então ele se fez carne, em tudo foi provado. Então ele sabe o que está passando com você. Às vezes o seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, os seus filhos não sabem, os irmãos que estão convivendo com você não sabem, o seu chefe da empresa não sabe. Ninguém sabe, mas Jesus sabe, porque ele se fez carne, em tudo foi provado. Então ele sabe, ele conhece essa nossa luta, essa nossa tenaz luta, esse conflito que nós temos. Jesus sabe. Por isso que ele é um sacerdote superior em qualidade, porque o sacerdote humano não sabia. Por mais que as pessoas confessam, inclusive aquelas religiões onde tem sacerdote, às vezes a pessoa vai confessar para um sacerdote, o sacerdote está pior que ele. Nós sabemos disso, que muitas pessoas, infelizmente, que confiam nesse sistema de sacerdócio e vai lá confessar os seus pecados para um homem tão frágil, tão falho, tão cheio de traumas, de psicopatias, que é tão defeituoso quanto ele. Como que ele vai poder te ajudar? Qual a possibilidade? Então, a diferença de condição está aqui. Que Jesus se fez carne, em tudo foi provado, mas sem pecado. Glória a Deus. Por isso ele pode, sem dúvida alguma, nos ajudar, porque ele tem um sacerdócio perfeito. Subtópico 3, pela posição que exerceu. Não era sumo sacerdote quem quisesse ser. Não é assim. A pessoa, eu quero ser sumo sacerdote. Não é assim. Não funcionava dessa maneira. Não é quem quisesse, não era dessa maneira, mas aquele a quem o Senhor tinha chamado. Primeiro tinha que ser da tribo de Levi, depois da casa de Arão, dos filhos de Arão. Então o contexto deixa claro que a palavra honra tem o sentido de cargo ou posição e está relacionado ao ministério sacerdotal, o qual o Senhor delegou a alguém. Ser um ministro do altar, um sumo sacerdote, um sacerdote, era extremamente honroso, de grande importância. Tanto é que na época da invasão, no período dos Macabeus, que é o período interbíblico, você vai ver a disputa de cargos assim impressionante. Então, o resuminho desse primeiro tópico: o sacerdócio de Cristo é o mais qualificado do que o de Arão e da ordem araônica ou da ordem levítica, porque representa melhor o ser humano diante de Deus, pois compreende a condição real do ser humano e também por pertencer ao sacerdócio celestial. Há um subsídio didático interessante, porque ele apresenta as razões da superioridade da qualificação do sacerdócio do Senhor. Tópico 2. Um sacerdote superior quanto ao serviço. Então, item 1 do
tópico 2, subtópico 1 do tópico 2, pela realeza e propósito pelo qual viveu. Então, a expressão do sacerdócio de Cristo é o sacerdócio perfeito. Ele apresenta, então, o Senhor Jesus como Messias, o Filho de Deus. Então, um sacerdócio de intimidade com o Pai, com Deus. Nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas se humilhou e, como homem, venceu. Subtópico 2 do tópico 2, pela vida santa que possuía. Então, Jesus, toda a vida foi santa. Nunca pecou, nunca houve engano nos seus lábios, mesmo se fazendo carne, pessoa perfeita, graças a Deus. Subtópico 3, pela submissão que demonstrou. Então, a expressão foi ouvido quanto ao que temia, Hebreus 5,7, traduzida na Almeida Revista e atualizada como tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Razão da diferença das traduções é a palavra grega eulabeia, usada pelo autor. Essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento. E ela vai, então, mostrar o sentido como piedoso. Jesus, piedade, né, na ideia de perfeição, de reverência. O viver temente de Jesus o conduziu a suportar, então, o sofrimento humildemente, piedosamente, reverentemente. Então, resuminho do tópico 2, a realeza, o propósito pela qual viveu, a vida santa que possuía e a submissão demonstrada no seu ministério apontam para a sua superioridade do serviço de Cristo. Há outro subsídio bem interessante que vai falar sobre o filho sacerdote e sobre a questão da obediência, que tem tudo a ver aqui com a temática que estamos discutindo. E, finalmente, o tópico 3, um sacerdote superior quanto à importância teológica. Bom, essa é uma doutrina transcendente, né, que vai falar sobre o amor, né, de Deus, a grandeza de Deus em relação ao sacerdócio. Então, aí já é um tema teológico importante, uma doutrina que transcendia em muitos aqueles princípios. Algo transcendente é algo que não é também totalmente perceptível, né? 2, uma doutrina essencial. Se por um lado a doutrina era de natureza transcendente, por outro forma o âmago da fé cristã, o sumo sacerdote Jesus, que intercede por nós. O finalzinho, então, a sinopse desse tópico 3, a doutrina da superioridade sacerdotal de Cristo é transcendental dos princípios formadores da fé cristã. Por isso que ele fala que nós temos que guardar a nossa confissão. Há um grande subsídio teológico aqui. E, finalmente, as considerações finais. No final do capítulo 4 dos Hebreus e início do capítulo 5, então já mostra os aspectos deste sistema sacerdotal nos dias bíblicos. Vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações exigidas do sacerdote e depois ele faz essa contrastação com o sumo sacerdote perfeito, que é o Senhor Jesus. O Filho de Deus viveu toda a nossa condição humana sem pecar, como sacerdote perfeito, está habilitado para interceder por mim, para interceder por você. Esta é uma doutrina que todos devemos conhecer bem, entender a importância de ter um grande sumo sacerdote, onde você pode invocar esse sumo sacerdote, que ele tem poder para perdoar os seus pecados, porque ele te conhece, ele sabe dos seus traumas, das suas lutas, das suas dificuldades, porque em tudo ele foi provado, mas sem pecado. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando sua vida. Acesse o nosso site, é www.professoralberto.com.br. Baixe a lição, compartilhe esse material.
uma aula abençoada para você e para todos os irmãos da sua congregação. Fique na paz do Senhor.